está em tratamento de presupuesto do governo gabinete Odiber Cruz, onde nós mira com diferentes pontos na bindilante, onde que põe placa para o povo e me pode categorizar o presupuesto aqui com presupuesto maneira que nós sempre conhecemos no passado, presupuesto de medida. Não tem nada outro. Partido MEP do governo sempre a caracterizar su mês para três coisas. Toma medida, não vai eleição, bisa pueblo tem mega debe, nós vamos solucionar isso aqui e nós vamos fazer sem nenhuma medida. Para dentro do governo, não tem nenhum plano, e a primeira coisa que você vai fazer, com medida, AZV, BAZV, BBO, acções, riba gasolina, imposto não vai subir, permisso não vai subir. Tudo isso aqui é medida que está vindo ainda do gabinete aqui. Apenas para dentro, você vai sentar na mesa com o sindicato para WAC off, o trabalhador de trabalho para WAC, que solução por ti, para retornar com o lobo enfrentar com ele, maneira que não se faz, temos que nós estamos dentro do governo, mas é mais assim que tudo rende, só que te retornar, assim que nós estamos solucionando. Abo simplesmente agarrar a coisa mais fácil, vem com medida, o povo tem que pagar. Se você vem com medida, o povo paga, e você vai fazer o que você paga, deve com ele, então outra coisa. Mas o que nós estamos aqui, não vai pagar deve com ele, ao contrário, vai aumentar o deve aqui. Se você tem caso, e se aqui está algo que está nos tour, está hora de confrontar com ele. Ora você tem caso e você tem deve não, você tem entrada não. No momento que você visa que você entrada não está quadra que você deve não, você passa duas coisas. Aumentar a entrada não, dor de berrasi, trabalho não extra, ou baixar o gasto não, dor de corta, por exemplo, de gasto não que você raia, que não é necessário de lugar. O governo aqui está visa que sua entrada não está menos que seu gasto não, pero o que está fazendo por duas bandas está fazendo aqui. Está aumentar sua entrada não, dor de binco diferente medida não, pero na outra banda está doblegar o gasto não também, dor de uma general de serviço, dor de uma ministra de infraestrutura 20 milhões para fazer show com ele, dor de uma outro ministro 18 milhões para também fazer show com ele, dor de vir com diferentes postos para viajar, desconto de serviço, huramento de edifício, tudo isso aqui não está dentro do presupuesto que você está ganhando o povo, que você toma medida para pagar deve, mas na outra banda, você aumentar o deve aqui, dor de bínico, gasto não extra, toma uma grande quantidade de personal, dentro do mês 5 lunas não acaba, na toma mais de 100 pessoas, mais de lo que não há na final do governo de gabinete Mike Eyman 2. Mas se baquita, me nego bota bisa, 300 gente fora do governo, de fim de ano, e na começo de ano, botem 100 mais, arriba, e 300 que baquita, se que apenas algum luna vai tomar mais de 400 pessoas de serviço de governo. Então, porque papia de mega debe, porque papia com a medida que está necessário, essa aqui não é nada necessário, essa aqui não é o que o povo espera de governo que vai permitir assim na hobby. Babisa, você vai vir com 7 ministros, vamos mira que você tem 8, plus 1, que você não pode nombrar, mas que arriba payroll sim, vai ser que você não vai nenhum gasto para o que trata de aqui, outro mentira trobe que o povo aqui tem que confrontar com ele. Em todo caso, governo tipificar para medida, governo que está perseguir contrincante, maneira que nós mira do passado, a Comissão de Verdade, e tempo é o senhor Rudy Lampe, agora instituir com begroting de quase 1 milhão, agora poner a begroting em tempo é perseguir contrincante político, nós mira mesmo coisa, o senhor Rudy Lampe está sentado banda de dinang que ela perseguir com o senhor Otmar Odiber, dan dosta smile, dan dosta bate kelki junto, e bota punta o mestre que classe político na nos ting na ruba, unda perseguivo, chamado para ladrão, que se rabo, e vos dan dosta sentado de ministro rata bate kelki, para perseguir outro nang, que estava para banda, em todo caso, Otmar Odiber, no momento que estava a perseguir kiosqueiro, trabajador dentro de diensten do governo, toda pessoa que estava a perseguir, não humilde, estava a perseguir, dor do governo aqui. A trove, governo de medida, governo de persecução. E de três, está nombramento de Friends and Family. E acabamos de mirar onde todo ministro, Romana,
tanta homo primo ng tour din serviço de minister ng agi. Se bukoi exemplo de mais grande da minister Glamour Cruz, o tour surumanang homo ng tour tá trabajando rondige, ganando salário ng astronômico, a wo que matende den bestuurskantoor ta luz e tráfico botingo pone, panano box den outro, pero enanang nanta topa pa sobra ta família grande tinha den ku adrenda trobe den governação, já nos mira ku huurmento de edifício apenas badrenta, onde promete contrato na huur de edifício da de SVB babay den oficina de Papa na Arulex. A trobe é mesmo governo bieu de MEP den poder junto com dos que também a oportunidade de por atracar o país aqui, a joinang, se está por e red, para assim não por goza de bem-estar de nossa comunidade. Pero trobe presupuesto categorizado para três coisas: medida, persecução e nombramento de Friends and Family dentro do departamento de governo. Nós estamos mirando que porta ponendo todos os candidatos na diensten, na DEP, na cadastra, DTI, tu caminha está nombrando su, ainda não estava da ribalista, então está pondo o mês se está aqui pueblo assim da guarda para uma eleição. Nós queremos que o pueblo aqui nota quem e está mira tudo o que está sucedendo. E nós queremos que no próximo dia, e no momento que a medida toma lugar, o povo aqui losa de responder na governante aqui com a primiti, assim na hopi, e aí nós também reconhecemos o contrário. Em todo caso, o pressuposto aqui está pressuposto que não está carga nossa aprovação, para sobrar, não está bajando o gasto, não está bajando o que a babisa deve, ao contrário, nós também deve subir e o governo aqui simplesmente está por tirar do governo anterior. A babisa, como está baixar e deve, e aí nós também está o contrário.